Bom dia! Tudo bem com vocês? Vou fazer um macarrãozinho. E aí faz dias que eu quero fazer. E aí eu achei como é que fala? Uma maneira pra gravar, tá? E fazer o macarrãozinho. Tá bom, gente? Deixa eu pôr vocês aqui. Deixa eu lavar minha mão primeiro. Fazia dias que eu queria fazer esse macarrão. E eu pensei assim, hoje eu vou fazer. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já falei isso, né? Eita! Eu falei que eu sou repetitiva. Fico repetindo. Ó, que legal. O macarrão que a minha avó fazia. Minha avózinha fazia. Aí só cortar ele, temperar. E tá maravilha. Rápido.
que bonita a massa. Já tinha feito. Mais uma lavada na mão. Na mão. Deixa eu ligar o gás aqui. Deixa eu pôr vocês aqui mais perto. Vira desse lado. Pôr a carne moída, fazer o molho. Cheirinho de cebola. Vou cozinhar rapidinho. Porque hoje o intuito da gravação é o macarrão. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar.
Eu lembrei do versículo agora. Às vezes eu lembro dos versículos da Bíblia, sabe? E aí, se a gente está triste, essa semana eu tô meio triste. Mas nada que não se resolva, né, gente? Nada que não se resolva. Eu vou fazer muito macarrão. Eu não... Põe a farinha de milho, que daí a farinha de milho não deixa grudar a massa. Porque eu fiz ela muito assim, né? Se você fizer a massa mais cedo e deixar um pouquinho ela assim secando, ela fica mais sequinha. Aí você não precisa usar tanto farinha, mas daí como eu acabei de fazer, daí ela fica rolinha ainda, sabe? Tem aquelas pessoas que de pendura, né? Coloca a massa secar, sabe? Ela fica... Tem gente que coloca no sol, né? Os indianos assim gostam de fazer. Eu já vi as mulheres indianas, sabe? Fazendo. E ele fica... Nossa, fica tão bom. Esse tipo de macarrão, né? Que a minha avózinha fazia, minha mãe fazia. E a gente não tem o hábito, né, de fazer, né? A gente só compra, né? Aí às vezes me dá vontade, sabe? Aí quando me dá vontade, quero nem saber. Vou fazer. Aí eu achei motivo pra gravar, né? Pra mostrar pra vocês. Só espero que dê tempo de eu mostrar ele pronto. Porque é super rápido. As demais coisas daí eu vou fazendo. O cozimento dele também. Super rápido. Se a água estiver fervendo, você coloca ele, quando ele subir para cima, tá pronto. Deixa aqui. É rapidinho. Já pensou isso aqui com... Bom, eu não tomo vinho, né, gente? Parei, não tomo mais... Não tomo vinho, sabe? Mais um suquinho de uva. Tudo de bom. Eu já falei pra vocês, né? Claro, tive no outro vídeo que eu sou de pai, é que fala, meu pai era italiano, meu pai era italiano, minha mãe era morena, porque eu puxei um pouco ela. E tomara que dê pra passar muito tempo o vídeo. Daí a minha mãe... Gente, vocês não sabem a minha história. Minha história é linda até.
Ao mesmo tempo é triste, mas um pouco é lindo. Porque minha mãe a minha mãe se apaixonou pelo um homem, sabe? Pelo meu pai. Que meu pai era... Minha mãe era pobre. Coitadinha. Pobre, sabe, gente? E o meu pai era... Pra aquela época eles eram ricos, sabe? E... Claro que eu não vou falar aqui o sobrenome do meu pai. Pra não... Uma coisa assim, né? Que é minha, pessoal, né? E a família não queria, sabe? Minha avó não queria. Meu avô não sei, mas a minha avó não queria, sabe? Claro que depois eu conversei com a minha avó, a gente, sabe, antes dela falecer, eu tive contato com ela. Graças a Deus eu conheci minha avó. E a minha avó... Nossa, eu era bem parecida com ela. Com a minha avó, sabia? E daí ela falou assim que eu herdei os traços do meu pai. Meu pai era branco, né, não pode dizer, né, gente? Claro, né? E ela fala que a minha mãe também falava isso, que ela olhava pra mim vendo meu pai. Aliás, eu acho que a minha mãe sempre... Até não vou falar esse assunto aqui, que envolve minhas irmãs também, né? Não vou falar esse assunto. Mas umas coisas assim, né, que minha mãe sofreu muito, sabe? Minha mãe era apaixonada por ele. E ele pela minha mãe, né? Mas aí, problema de família, minha avó não deixou, minha outra avó, né? Também não deixou. Não deixou ele me ver quando eu nasci. Não deixou ele me conhecer, sabe? Aí depois de um mês que eu tinha nascido, né? Eu falei no outro vídeo. Ele faleceu, né? Foi vítima, né? E eu nem conheci. Mas eu tô aqui, né? A descendência dele tá aqui. Graças a Deus. Tive um padrasto maravilhoso. Cuidou de mim maravilhosamente bem. Pai. Eu falo que ele... Sabe? Nossa, daí a minha mãe... Daí ele queria casar com a minha mãe, sabe? Olha como que é a história. Ele é um pouco triste, mas também tem um lado lindo também, sabe? Daí meu pai queria casar com minha mãe, esse que meu padrasto, né? Aí ele falou pra minha mãe assim: eu cuido da tua filha. E naquela época minha mãe, né, uma pobreza que nossa, e eu novinha. E eu acho que ele usou petrecho pra... Petre? Como é que fala? Petrecho? E aí ele falou pra mim, pra minha mãe, sabe? Eu caso com você e cuido da tua filha. E a minha mãe não tinha outra opção naquela época, né? Mãezinha, coitadinha. Resolveu casar com meu pai e nossa, cuidou bem de nós. Simples, meu pai era pobre, simples. Era bem simples, sabe? Mas um homem, pense num homem trabalhador. Falo dele com tanto orgulho do meu pai. Sinto saudade dele, que ele já foi, minha mãe também já foi. Mas ficou a história de amor da minha... É que daí minha avó não queria, sabe? Minha avó, mãe do meu pai, não queria porque minha mãe era pobre. Também eu vou falar de preconceito também, que isso não convém, porque o respeito à memória da minha avó, sabe? Daí minha mãe me levou pra conhecer ela, a gente se conheceu, né? Mas a história é uma história de amor. Ó, já ferveu. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Carne moída, depois eu mostro. Eu não posso pôr aqui, tá bom? E minha avó não deixou, né? Aquela época, sabe, os filhos escutavam muitos pais, né? E aí não teve outra opção. Ó, tem que tirar um pouco da farinha
farinha de milho. Mas meu pai queria me conhecer, sabia? Ele queria, não sei se vocês estão vendo eu pegar o macarrão aqui. Ele queria tanto, sabe? Mas por causa da família, sabe? Aí eu já venho de uma história complicada, sabe, gente? História de amores complicados. Eu vou pôr na água. Eita! Super quente. E família. Aí eles foram embora, sabe? De perto da família da minha mãe, sabe? Aí, sei lá por que eles foram embora. Aí meu pai faleceu. Nem conheci ele. Mas ele era um homem muito bonito. Minha mãe fala, minha mãe era morena, sabe? Mais morena do que eu. Os cabelos assim bem enrolados. E puxei um pouco dela, né? Os cabelos. Pele pouco, sabe? Mas o nariz eu puxei do meu pai, ela falava isso. O rosto eu puxei do meu pai. Você viu acredito nisso? E meu filho puxou o mais parecido comigo. Não é parecido com o pai dele. Só a cor, né? Que é mais clarinho, né? Mas o rosto do meu filho não é assim, né? Rosto feminino, mas é os traços, né? Deixa eu ver se tá. Vou provar aqui, gente. Se tá bom certo. Aí, eu já vivi. A minha mãe já viveu isso. Sabe? De família. Até sabia que daria um livro da minha vida. Não, tá bom só. Tá ótimo. Tá pronto. Só falta o macarrão agora. Isso já vem de lá, né? De trás. De família. Amores. Amores impossíveis. Possível não, porque agora, né? Não é impossível. Mas naquela época, né, minha mãe não tinha opção, minha mãe era simples demais, pobre mesmo, sabe? E o orgulho, né, que fala, né? Eu sou orgulhoso. Família orgulhosa, sabe? Daí não adianta isso tudo, não adianta nada. Acho que quando o amor existe, tem nada. Despertou o amor, fazer o quê? Tô cozinhando batata doce, que eu adoro batata doce. Gosto dela mais natural. Eu gosto assim, às vezes eu faço ela meio fritinha, batata doce. Mas gosto dela natural. Tá quase pronto o macarrão. Ah, eu queria tanto mostrar pra vocês como é que ficou. Aí enquanto isso eu vou preparar um frango. Pra falar um pouquinho da minha história de família. Mas graças a Deus que eu tive a oportunidade de conhecer minha avó, meu avô, sabe? Meu filho tem parecência assim com meu avô, um pouco também. Eu queria ter conhecido eles, assim, ter convivido, quando conheci, mas ter convivido mais, sabia? Por isso que eu penso assim, né? Graças a Deus que quase não existe isso mais hoje, né? Esse negócio de família, porque é pobre, porque é rico, porque... sabe, esses negócios de preconceito, essas coisas aí, sabe?
E daí a minha mãe era morena, sabe? Envolveu tudo isso também. Mas o importante é que eu consegui conviver com a minha avó um pouquinho. Acho que não dá pra contar nos dedos as visitas que eu fiz pra ela, sabe? Que minha mãe me levou lá e eu tinha, acho que uns 11 anos. Aí ela não durou muito. Não, ela durou bastante, mas daí a gente ficou longe, cidade longe. Daí a gente não... Mas ela viu o Gisiel. Quando o Gisiel era bebê, ela viu. Sabe qual que era o nome dela? Lindo o nome dela. Angélica. Nome da minha avó. Angélica. Nossa, linda. Minha avó era bem parecida comigo. Tomara que quando eu ficar mais velhinha, eu fique parecida com ela. Que eu ficar mais velha. Aí eu puxei um pouco do meu pai e da minha mãe. E da minha... os traços, né? Mas o meu avô, sabe? Da minha avó, da minha mãe, da mãe da minha mãe, ele era assim, tipo índio, sabe? Aí tinha... Minha avó era... Tinha a minha avó, a mãe da minha mãe era clarinha, também, né? Com os olhos claros, bonita. E o meu avô era... Que era o pai da minha mãe. Ele era... Parece índio. O bugre, uma coisa assim. E ela gostou dele. Você vê como é que pode, né? Tomara que eu não tenha posto muito sol. Conversando, esquece. O que foi? Tá gravando? Tô? Olha, eu falei? Ó, o telhado tá barulhando. Tá conspirando contra mim. Ó, tá quase pronto já. Deixa eu pausar um pouquinho. Agora eu vou escorrer ele, que já cozinhou. Rapidinho. Ó, vai fazer o... Vocês já notaram que a minha risadinha já tá virando... Olha. Maravilha, né? Fica bem soltinho. Pronto, pá. Minha avó fazia sempre, quando a gente... Naquela vozinha lá que eu morei, sabe? Lá com ela. No morro lá. Ela fazia. Simples a minha avó era. E ela fazia sempre. Ó. Maravilha, né?
A gente engorda, né? Mas eu que tô só no chás. Pôr mais cebolinha. Eu gosto de colocar a cebolinha assim, sabe? Sem cozinhar ela. Porque eu acho que dá um cheirinho gostoso. Prontinho. Viu? Deu tempo de fazer. Maravilhoso. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Eu sempre falo, assista o vídeo até o final ao invés de eu falar no começo, mas é que eu esqueço, gente. Perdoa eu. Tá bom? Abraço. Deus abençoe. E até mais.